Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos nessa segunda-feira. Eu quero propor algo diferente que nós não fazemos há algum tempo aqui. Eu quero propor uma série ao longo dessa semana. O Senhor tem me ensinado algumas preciosidades ao longo desses dias que se passaram até hoje a respeito da lepra. E Ele trouxe no meu coração uma pergunta para que nós pudéssemos balizar ao longo dessa semana tudo aquilo que será ensinado. Eu quero partilhar essa pergunta com você. E aí, você tem lepra? Você já parou para pensar no significado emocional da lepra? Foi em cima disso que o Senhor acabou por me ensinar algumas preciosidades aqui na Escritura. Quero compartilhar com você um texto lá do Antigo Testamento, ainda Levítico, capítulo 13, versículo 1, onde inicia esse assunto dos leprosos ao longo de toda a Escritura. Capítulo 13 de Levítico diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: O homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote ele examinará a praga na pele, se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele na sua carne, é praga de lepra, e o sacerdote o examinará e o declarará imundo. Versículo 46. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Irmãos, eu quero levar ao seu entendimento aqui nessa manhã aquilo que o Senhor ministrou profundamente no meu coração. A lepra, muito além daquilo que conhecemos hoje de forma moderna aqui, conhecida como hanseníase, onde são manchas na pele, causando algumas erupções ali, um aprofundamento, algumas cavidades e tudo mais, fruto dessa situação. Muito além de uma doença adquirida através de uma bactéria com a sua transmissão primariamente através da saliva, o espirro de alguém ali contaminado acaba jogando essas partículas no ar ou chegando, alcançando uma outra pessoa, e essa pessoa acaba sendo acometida por essa doença. Lá no Antigo Testamento, ou no contexto bíblico, a lepra era uma das principais ou das piores doenças, porque nós não tínhamos a quantidade de medicamentos que temos hoje para tratar. Hoje ela é absolutamente controlada e controlável, é só você tomar um medicamento que está disponível aí, até mesmo nas redes públicas, você toma somente um coquetel ali, um comprimido, aliás, e você acaba por também já não transmitir até que consiga a cura. A lepra que nós conhecemos hoje como hanseníase, ela é uma doença que demora, ela fica incubada ali de 2 a 7 anos mais ou menos, até que ela venha a ser exposta, ou aquele que é o hospedeiro dessa bactéria possa identificar assim esses sinais ali, os sintomas dessa doença. E diante de toda essa exposição física que o Senhor me fez pesquisar nas fontes aqui pela internet, o Senhor me trouxe alguns ensinamentos a respeito disso. A lepra lá no Antigo Testamento, por não haver cura sobre ela, era necessário que aquele que assim fosse acometido por essa doença fosse separado, fosse retirado do arraial, como está escrito aqui no versículo 46 de Levítico 13. A Bíblia diz que aquele que estaria acometido pela lepra deveria ficar só, deveria estar em um processo de solidão para que não contaminasse outras pessoas. E foi exatamente ali que o Senhor me ensinou algo. Irmãos, a lepra, quando nós olhamos para os arquétipos, para as pessoas leprosas ao longo de toda a Escritura, vemos, por exemplo, Geazi, vemos Naamã, vemos Miriam, vemos até mesmo o próprio rei Uzias ali naquele momento, que ficou durante um tempo acometido por essa lepra. Nós observamos em todas essas ocasiões, todas essas situações, um comportamento almático, um comportamento emocional. Quando nós olhamos para esses personagens que nós vamos falar ao longo de toda a semana, nós observamos que, assim como a lepra, aquilo que é visto externamente dentro de um comportamento somente denuncia aquilo que está lá dentro do seu corpo. O comportamento de Naamã, o orgulhoso, de Miriam, a murmuradora, nós vemos os 10 leprosos que foram curados pelo Senhor Jesus ali naquele momento, somente um deles voltou para agradecer ao Senhor Jesus, e nós vemos denunciado nesse posicionamento a ingratidão sobre a vida daqueles outros 9 leprosos ali. Em todos os casos que a Bíblia cita a praga da lepra, a doença da lepra sobre os seus personagens, ela denuncia uma falha no caráter das pessoas que assim foram acometidas. E todos esses comportamentos, irmãos, sempre levam à solidão, assim como, da mesma forma, aqui em Levítico está escrito que as pessoas seriam obrigadas a caminhar fora da comunhão, longe do arraial, longe ali dos seus familiares, longe das pessoas que eles amavam, das pessoas que de alguma forma eles tinham algum convívio social. A lepra emocional, ela faz isso também da mesma forma. Por muitas vezes, irmãos, assim como a lepra física aqui nesses dias, quando nós estudamos, ela demora um tanto de tempo, uma fração de tempo, período até ela ser diagnosticada, a lepra emocional também da mesma forma.
Normalmente a lepra emocional, ela é revelada, ela é discernida melhor por outras pessoas, assim como a lepra física, talvez por um médico, ou alguma pessoa, uma terceira pessoa que passe pelas nossas vidas e observe que talvez na nossa vida, na nossa pele, nas nossas costas, no nosso braço, tem uma manchinha e nós nem tínhamos nos dado conta, porque essa manchinha foi crescendo devagarzinho e começou a se alastrar sobre as nossas vidas. De 2 a 7 anos é o tempo que demora para a lepra ser manifesta fisicamente falando, e por muitas vezes nós podemos permitir que essas mesmas situações emocionais, sentimentais, posicionamentos ali, que foram denunciados através dos comportamentos daqueles que foram acometidos por lepra nas nossas vidas, também pode passar um grande tempo e nós não observarmos aquilo que estamos sendo acometidos. Então, ao longo dessa semana, eu quero convidar você a nós irmos nos aprofundando neste tema para que, se existir alguma raiz de lepra no seu coração, algo que esteja impedindo você de usufruir daquilo que Deus tem preparado para a sua vida, as bênçãos, as promessas, a comunhão dentro do seu lar, a comunhão dentro do seu trabalho, eu quero convocar você a nós nos aprofundarmos nesse tema, para que em nome do Senhor Jesus, assim como ele encontrou com aquele leproso que perguntou para ele se ele queria curá-lo, e assim o Senhor Jesus se disponibilizou em curar o seu coração naquele momento, eu quero convocar você também para que nós venhamos, através desta construção que o Senhor estará gerando sobre as nossas vidas, e ao final dessa semana nós recebemos a cura plena daquilo que de alguma forma se manifestou ao longo de toda a nossa vida. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós estamos nessa manhã, Senhor, diante da Tua presença, diante do Teu altar de graça, Senhor. O Senhor permitiu que nós iniciássemos uma nova série ao longo dessa semana. Falaremos sobre a lepra, Senhor. A lepra que por muitas vezes está enraizada nos nossos corações. A lepra que por vezes nós não vemos, algumas pessoas veem, nós não conseguimos enxergar. A lepra que por muitas vezes ainda não está manifesta externamente, mas talvez esteja já dentro dos nossos corações. Nós pedimos para que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor se faça presente em cada um desses dias que nós estaremos aqui abordando e falando desse tema, para que em nome do Senhor Jesus nós possamos, ao findar dessa semana, Senhor, recebemos a cura, a libertação, Senhor, deste posicionamento que é a lepra. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos guie ao longo dessa semana, abençoe a vida dos meus irmãos que estarão juntos conosco aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha uma semana incrível na presença de Deus, e a partir de hoje já comece a analisar o seu comportamento, a analisar aquilo que de alguma forma está eclodindo ou se tornando uma erupção na sua pele, no seu comportamento, que talvez esteja denunciando algo de dentro do seu coração. Até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe.